O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS, conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo. Aperte Play, compartilhe com colegas e venha construir o futuro da profissão com a gente. Olá, me chamo Mauro Moreira, estou como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul e no episódio de hoje do Horizonte CRMV, nós temos uma presença ilustre, a doutora Ana Elisa de Almeida, nossa presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que nos honra com a sua presença, e nós queremos aqui contar a sua história e principalmente conhecermos quem é Ana Elisa de Almeida. Oi, Mauro. É um prazer imenso estarmos aqui nesse episódio Horizonte CRMV para falar um pouquinho, né, da nossa história. Você me perguntou quem eu sou. Eu sou Ana Elisa Almeida, mulher, filha, mãe, aliás, esposa antes de ser mãe, né? Mãe, avó com muito orgulho, né? Sou médica veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, também outro orgulho da minha vida, porque escolhi a medicina veterinária por amor e vocação. E hoje sou uma defensora da minha profissão, assim, com toda a garra, né, por acreditar na importância dessa profissão que trabalha e que lida com a vida. Então, essa é a Ana Elisa. Ana, você é da cidade oriunda de Salvador, isso? Isso, eu nasci em Salvador, capital, né? Eu sou primogênita, né? Eu só tenho uma irmã. Meu pai era europeu, meu pai era francês, Mauro. A minha mãe baiana, imagina, né? Uma boa mistura. Uma boa mistura, né? E sempre fui criada na capital, mas meu pai era engenheiro civil e tinha uma ligação muito grande com o campo. Então, ele tinha uma fazenda de pecuária que era a paixão dele, né? E eu ia muito nessa fazenda quando criança, adolescente, e me identifiquei muito com o campo. Sempre, e meu sonho, inclusive, é retornar para o campo. Então, essa fazenda de pecuária mesmo é também o meu xodó. Eu digo lá, meus filhos, que é um bem de, como a gente chama, né, lá na Bahia, é um bem de marica. A gente não vende, não troca, nem doa. Então, assim, eu sempre me identifiquei com essa área. Embora, enquanto criança, a gente ia para a fazenda mais para brincar, eu gostava muito de cavalo, de cavalgar, né? Então, sempre tive essa identidade. E meu sonho, Mauro, é morar nessa fazenda um dia. E eu vou morar. Né? Encerrando esse meu desafio, esse meu compromisso, eu vou para a fazenda. E lá, durante a sua caminhada, doutora Ana, no campo, né, vivenciando essa questão, vamos dizer, particular, quando que veio a motivação, né, de escolher a profissão da medicina veterinária? Mauro, eu acompanhava meu pai indo na fazenda e ele tinha um agrônomo, né, que foi, assim, referência para mim e que dava assistência. Meu pai criava cavalos e o doutor Antônio, na época, ele é que dava toda assistência a meu pai. E a gente conversava muito. Meu pai me deixou uma biblioteca maravilhosa na área de pecuária, sabe? E então eu me identifiquei muito. Só que meu pai morreu muito cedo, Mauro. Meu pai morreu com 48 anos. Nossa, muito né? cedo Muito mesmo. cedo. Eu tinha 18 anos. E aí, de repente, ficou eu, minha irmã e minha mãe, as três, com a fazenda. Ele tinha uma fazenda de cacau, né, de lavoura, no sul do estado, e a fazenda de pecuária no norte, quer dizer, opostos. E eu me senti, naquele momento, na obrigação de continuar aquele legado, porque eu via o amor que meu pai tinha àquela propriedade, que foi herança da tia dele. Quer dizer, veio uma coisa mesmo assim de sentimento. E eu me senti na obrigação de continuar aquele legado. E sem opção, né? Sim. Quando acontece uma tragédia dessa, a gente tem que assumir as rédeas. E foi de repente, ele faleceu de repente. Ele saiu para a fazenda e teve um problema, um aneurisma,
da horta e voltou para Salvador em 1979. Nós não tínhamos os recursos na medicina como temos hoje. E foi muito rápido. Com 5 dias, meu pai faleceu. Abriu um chão e nós ficamos assim perplexos. Eu tinha 18, minha irmã 15. Então, eu vi que a medicina veterinária poderia me dar régua e compasso para eu poder continuar, né, o que ele já tinha deixado. Né? Embora ele ainda não tivesse, porque ele não imaginava que fosse morrer tão cedo, então ele tinha planos. Né? E aí eu procurei seguir. Tanto é que eu mantive o patrimônio e a gente... lógico, minha irmã preferiu separar, desfez a parte dela, isso aí é dela, mas a minha, o que ficou comigo, eu tenho até hoje. E cuido com muito carinho, com muito afinco, e na esperança de que eu tenha continuidade. Estou trabalhando, eu tenho 2 filhos, né? Meus filhos gostam, nenhum seguiu a carreira da veterinária, mas eu estou com a esperança que meu netinho de 3 anos que bom. seja, porque já me disse que quer ser médico de cavalo. Vamos incentivar. Vamos incentivar. E aí minha responsabilidade, Mauro, aumentou ainda mais, porque aí eu fico, que medicina veterinária meu neto vai conviver e vai viver? Então eu quero trabalhar para que ele encontre, né? E a sociedade como um todo encontre uma medicina veterinária cada vez mais valorizada e respeitada. E o primeiro momento, doutora Ana, então, foi escolher a profissão, e o segundo, qual universidade cursar, exato? Pois é. E eu tive uma coisa, Mário, interessante, porque eu fiz o curso, quando eu fazia o nível médio, né? Eu fiz um curso profissionalizante. Eu sempre gostei de ensinar, então eu sou professora primária. A gente sempre diz, professora já nasce com a dedicação já. Eu sou professora de formação primária, de 1ª a 4ª série. Então, eu fiz o magistério. E, naquele tempo, as disciplinas que eu cursava não tinha nada a ver com vestibular. Aí, eu precisei ficar mais um ano. Aqui a gente está vendo algumas fotos, né? Eu fui oradora da turma. Olha. Eu fui oradora da minha turma em 1985, isso é na reitoria da UFBA, no dia 25 de outubro de 1985. E o juramento... Olha aí, você veja o número de formandas. Mulheres. E o traje, né, doutora? Hoje, olha, os homens de smoke, né? Era outro. E eu fui da comissão de formatura, eu organizei a formatura. Fizemos uma missa no Jardim Zoológico, Mauro. A nossa missa foi no Jardim Zoológico. A missa da formatura. A colação de grau foi na reitoria e fizemos uma festa única, todos os formandos juntos. Uma turma boa. Tenho ainda convivência com alguns colegas, né? Foi uma turma de 1985. Nós entramos em 81. Aí é no curso maternal. Um forrozinho aí dançando com um colega. Agora vive essas experiências com os netos, de poder levar. Exatamente. Hoje eu acompanho os netos. Tive na escola deles, no dia da avó. Momento importante. Aí a minha mãe... Eu, pequena, a minha mãe, numa foto lá em casa, olhar isso realmente, minha irmã, isso é porque a gente tinha problema de joelho também. Aí a gente estava para fazer a bota. Exato. As duas aí, Cláudia e Ana. Ana Elise e Cláudia Maria. Eu tenho o nome das minhas avós, né? Minha avó materna e paterna. Aí é o casamento. Casei muito jovem, Mauro. Eu estava no 2º ano de faculdade. Muito nova. E como é que conseguiu conciliar, doutora Ana? Pois é, não é fácil. Tanto é que é o desafio da mulher, né? Pouco que nós estamos falando. Essa é uma das coisas que a gente carrega ainda. É a dupla jornada. A dupla ou tripla. A tripla jornada. Porque ainda está enraizado que nós, mulheres, temos que fazer tudo. Aquele conceito de cuidar de casa, cuidar dos filhos. A gente tem que... E hoje, até hoje, Mauro, nessa minha condição, você precisa ver como é tão engraçado. Eu vou contar um segredo aqui, porque às vezes eu estou em plenária, eu estou numa sessão de julgamento ético, e eu recebo da minha funcionária em Salvador o que vamos fazer para o almoço. E eu tenho que ir de lá de Brasília, às vezes eu estou, e aí quando eu aí aviso. Então, assim, administrando, né? A gente vai equilibrando os pratos. Mas o importante, Mauro, é que nós tenhamos sempre uma rede de apoio importante. E aí eu vou dizer que a minha família, o meu marido,
me deu essa condição, sabe? Tem cobranças? Tem, como todos nós temos. Mas quando a gente tem essa rede de apoio, torna muito mais fácil. E a gente também precisa saber equilibrar, né? Saber a hora de... Nem tudo de tanto. Nem tudo... Exageros nunca é bom. Então, dá para a gente conciliar. E eu fico vendo, assim, por tudo que eu vivi, a minha formação, como eu fui criada, eu hoje me surpreendo comigo mesma do que eu percorri. Mauro, quando eu entrei na universidade, eu me formei em 85, entrei em 87 como docente. Em 89 eu fiz concurso para a UFBA. E eu entrei como auxiliar de ensino. E a carreira cada nível, você tinha 4 níveis. Cada categoria de assistente, professor auxiliar, 4 níveis. Assistente, 4 níveis. Adjunto, 4 níveis. Aí criou-se associado, 4 níveis. E você podia passar por tempo ou por qualificação. Não tinha na área da anatomia na Bahia. Como que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer na área de educação. Mauro, não me encontrei. Porque a gente precisa fazer aquilo que você se identifica. Aptidão, né? Aptidão. Aquilo estava me matando. Eu venho de uma área muito técnica que eu estava descrevendo, que era anatomia, né? O vaso passa aqui, o nervo passa aqui. Nós temos imagens aqui. Ó. Pois é, aí, ó. Então, eu estou vendo, eu gostava de pegar. Isso é uma aula de articulação. Essas peças eram dissecadas por nós. Então, eu fui para uma área que era assim, muito subjetiva, de interpretação. Eu fiquei doida. Não estava me sentindo bem. Aí uma professora da USP, que a gente tinha convênio com a USP, foi dar um curso lá, ela viu minha angústia. Vá para São Paulo. Eu digo, professora, como é que eu vou para São Paulo com marido, com filho, com tudo? Não tenho condição. E Carlos, o meu marido não é da área acadêmica. Como é que vai ser? Não, Ana, você vai, você faz as disciplinas e depois você vem desenvolver a tese aí. Mas não era bem assim, né? Mas, enfim... Toda uma logística. Aí, o que eu fiz? Cheguei em casa, conversei, ele me disse assim, ninguém é dono de ninguém, meu marido. Você vai e a gente segura as pontas. Luciana tinha 15 e Felipe tinha 9. Desmanchei minha casa, Mauro. Desmanchei, literalmente. Mandei tudo para a fazenda e montei meus filhos com a minha mãe, porque eu morava junto da escola, e meu marido foi morar com a sogra. Imagine como eu encontrei esse marido depois que eu voltei, né? Passando com a mãe dele. Aí são meus filhos, minha nora e meu genro. Isso foi na posse do Conselho da Bahia, né? Quando eu assumi o Conselho. Foi na posse? Não, foi no aniversário do Conselho. No aniversário, não sei se foi 40... eu não lembro quantos anos o Conselho fez. Foi uma festa que nós fizemos lá. E aí ele disse, não, você vai. A minha sogra não gostou muito, mas, enfim, enfrentei. Não foi fácil, Mauro. Eu acredito. Foram 4 Uma anos. nova cidade, um novo ritmo. Com filho lá. Eu fazia matrícula, eu já via quando é que terminava para poder voltar. E eu já fui mais velha. Eu já era professora. Então, e meus colegas da pós eram jovens, tinham acabado de se formar. Teve colegas que tinham saído da pós para ir colar grau. Sim. E eu já era mais velha. E eu estava querendo era só estudar para terminar e voltar. Então, foram assim, de muita luta. Eu lembro que eu ia e eu dizia assim, que eu às vezes ia chorando. E eu dizia que eu ia para o enterro de uma tia. Eu acho que eu matei todas as minhas tias, porque eu não ia dizer que eu estava chorando, porque eu ia fazer pós, né? Exato. Então, eu dizia que eu estava indo. Então, não foi fácil. Né? A gente, no mestrado, eu ainda aluguei apartamento. A minha sorte foi que Márcia, uma grande amiga minha, que também é professora da universidade, foi comigo. Ela era muito mais atirada, mas depois ela admitiu. Se você não estivesse comigo, não sei se eu continuava. Porque é uma outra realidade. São Paulo é uma cidade grande. Assusta, às vezes. Assusta. Nós somos do Nordeste, somos daquele que leva para casa, que conversa. O pessoal do São Paulo, eles são mais fechados, né? Então, eu queria que eles me levassem para casa, eles não levavam. Chegava no final de semana, tchau, até segunda. Aí ficávamos... Mas eu acredito que a senhora tenha uma certeza que esse desafio, toda essa dificuldade, serviu para um crescimento, né? Porque sempre entendemos, né, doutora Ana, que
que os caminhos mais fáceis, que poderia ter ficado em Salvador, não precisaria ter ido a São Paulo, mas quem sabe não te traria toda a bagagem que trouxe, né, e a construção da própria doutora Ana. Pois é. Se eu não tivesse a determinação, eu dizia, não, eu vou continuar, eu vou terminar. Mesmo com todas as dificuldades, com todos... E aí, quando terminou o mestrado, a professora me disse assim, Ana, faça logo o doutorado. Eu disse, professora, como que eu vou fazer o doutorado? Eu já estava contando para voltar. Pois é, ela disse, você já desmanchou a casa, vai lá. E aí eu lembro que eu trabalhei no mestrado com búfalo, com fetos de búfalo. Era uma dificuldade para eu conseguir feto de búfalo. Meu filho olhava os classificados. Quando ele viu o meu desespero, olhava os classificados do jornal e dizia, mamãe, está vendendo aqui búfalo. Imagina. O desespero para a gente terminar, né? E aí eu voltei para casa e perguntei, e aí, posso fazer o doutorado? Meu marido disse, faça. Eu digo, eu vou fazer no menor tempo possível. Eu fiz com 2 anos e 9 meses. Pedi mais 1 ano de autorização para a universidade, mas com 9 meses eu terminei meu doutorado. Então, foi uma experiência boa, foi uma vivência boa, de crescimento, de mostrar que é possível quando a gente tem vontade, quando a gente tem esse apoio, que a gente não pode se intimidar com essas coisas. Então, eu vejo hoje que, se eu fiz, muitas mulheres, ou até homens também, diante dessas condições, conseguem. Então, podemos dizer que o primeiro emprego foi na medicina veterinária. Foi, sempre. Sempre foi na docência, Mauro. Docência. Eu tinha uma tia, logo quando eu entrei na universidade, que ela me disse assim, Ana, seu futuro é a UFBA. Eu dizia, por quê? Porque minha ideia era voltar para a fazenda. Era me formar e morar na fazenda. Só que aí veio o filho já exige um certo cuidado de cidade, aí eu mudei de rumo. Mas foi a docência, e eu lhe digo, foi a medicina veterinária e foi a docência na medicina veterinária. A anatomia é uma área apaixonante e eu hoje estou aposentada, né? Quantos anos esse ciclo, doutora Ana? 34 anos, 34 anos. Muita saudade. Muitos... Você acredita que eu não saí dos grupos da escola? Nesse instante, eu estava falando que é aniversário de uma professora do meu departamento. Estava dando parabéns a ela. É uma vida toda, né? Uma vida toda. E eu sinto carinho. Eu me formei nessa universidade, foi o meu primeiro emprego, foi minha vida toda. E outro dia eu encontrei o reitor num voo e eu disse a ele, olha, professor magnífico, eu saí da UFBA, mas a UFBA não saiu de mim. Eu tenho um carinho especial pelaquela universidade e pela minha escola. Nossa, eu não saí dos grupos porque eu quero exatamente saber o que está acontecendo com a minha escola. E eu imagino também quantos alunos passaram pela senhora. Nossa, Mauro, hoje eu tenho amigos, sabe? Eu não tenho ex-alunos, eu tenho amigos na medicina veterinária. E é gratificante a gente ver o reconhecimento. A gente não faz para isso, mas é muito gratificante a gente ver o reconhecimento e o carinho. E eu agora com as redes sociais, né, você fica próximo. Então, eu tenho Instagram, eu vejo aniversário de um, nasceu filho do outro, uma conquista que um fez, aí eu vou dando os parabéns. Você vê o retorno de carinho desses ex-alunos que são meus amigos hoje. Eu acho que a maior felicidade do professor é ver aquele aluno aonde ele está chegando. Então, eu fui agora à posse do diretor, que foi meu ex-aluno, Mauro. O diretor da minha escola hoje é um ex-aluno meu, que com uma carreira brilhante, sabe? Então, eu fico muito contente de ver aonde os meus alunos chegaram. E ai de um professor que não tem um aluno que lhe supere. E eu, graças a Deus, todos me superaram. Os meus professores, e aqui cito o doutor Edson, ele sempre fala, o maior orgulho do professor é ver aquele que foi o seu orientado lhe superar. Me superar. Eu me aposentei, os 2 colegas que hoje estão lá foram meus alunos, foram meus estagiários, não é? E estão lá hoje, assumindo a docência no nosso departamento. Então, nós vamos entrar um pouco dentro da área da medicina veterinária, né? Nós temos 35 anos de docência. E o quanto mudou a medicina veterinária de quando a doutora Ana entrou até os dias de hoje? Nossa, Mauro. Posso dizer que houve uma revolução, né? A nossa profissão, ela sempre foi muito masculina, né? Começa daí. As turmas primeiras, né? Era difícil ter mulheres. Não tinham. E já existia aquela coisa assim, medicina veterinária é profissão de homem.
Como que a pessoa vai segurar um boi, como vai segurar um cavalo, como se fôssemos nós que fazemos isso. O que não é, né? Exato. Entendeu? Então, essa força não precisa de força para ser médica. Precisa conhecimento. Exatamente. Então, não precisa ser homem ou mulher, tanto faz. Então, assim, hoje a gente vê que as mulheres, elas estão... Primeiro, nós somos maioria, né? Nós já somos no sistema 60,6%. Nossa, um dado importante. São 60,6% mulheres hoje na profissão, né, inscritas e atuantes no nosso conselho. Então, você veja... E, assim, as mulheres que a gente tem observado, e cada vez mais, elas não estão só... Porque, antigamente, a gente via as mulheres que estavam na veterinária, elas atuavam na clínica de pequenos, era em laboratório. Administrativamente. Hoje não, Mauro. Hoje elas estão aonde elas querem. Eu tenho uma ex-aluna, né, hoje minha amiga foi me visitar até lá em Brasília, ela é do oeste da Bahia, ela é de clínica de equinos. Ela coloca o aparelho de ultrassom no carro e viaja o oeste da Bahia sozinha, Mauro. Eu disse, menina, você... Não, professora, eu tô... E assim, são várias, não são poucas, são várias. Então, a gente vê que a mulher está buscando essa... E principalmente, né, doutora, conquistaram pelo seu conhecimento, né? Não era nem a questão de ser mulher ou homem. Mas é o conhecimento, né, a dedicação, que a gente sabe que muitas vezes a mulher é muito mais dedicada em alguns aspectos, né? E é uma nova realidade da profissão que nós estamos vivenciando. Eu acho que a gente tem... O que determina muito é a atitude, sabe, irmão? Tá. Eu acho que a atitude é, assim, importantíssimo. E o entusiasmo. Eu me lembro que nas minhas palestras, quando presidente da Bahia, eu dizia que a gente tinha que ter conhecimento, a gente tinha que ter habilidade, mas a gente tinha que ter entusiasmo, fazer o que a gente gosta. Então, escolher uma área de atuação, dentre as mais de 80 que a medicina veterinária tem, né, e a zootecnia também, fazer aquilo que você gosta, não aquilo que lhe dá. Porque vai ter mais retorno, eu sei clínica de pequenos, mas minha paixão é... Não. Fazer o que gosta faz toda a diferença. E por isso que é importante, também eu vejo na medicina veterinária, doutora Ana, a importância dela... Quando nós começamos o estudo, a gente observar todas as áreas que ela tem. Porque muitos dos colegas que nós tivemos durante o percurso entraram para uma área, mas se apaixonaram por outras porque muitas vezes desconheciam, né? Exatamente. E a nossa profissão ela tem esse privilégio, vamos dizer assim, de apresentar o mundo àquele profissional que inicia. Pois é, então a importância de ainda na formação os estágios, Mauro. Fazer estágios em diversas áreas de atuação, né? Para você conhecer e aí poder se identificar. Tem que ter uma identidade da pessoa com aquela área, né? Eu lembro uma certa feita, um vizinho nosso, era médico, e aí minha mãe encontrou no elevador e perguntou a ele, e aí, fulano, você... Não, eu queria fazer cardiologia, mas eu sou ortopedista. Porque ortopedista, a pessoa quebra o braço e não vai esperar um dia, tem que ir lá, então dá mais retorno. Quer dizer, será que era feliz? Não sei, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que eu digo para os meus alunos e para os jovens, quando eu recebo jovens da medicina veterinária, das outras, experimentem, para depois vocês decidirem qual é a área que vão atuar. Porque é importante também, no momento que você opta em atuar em determinada área, que você tenha conhecimento dessa área. Às vezes me assusta alunos que durante toda a vida acadêmica se preparou para uma determinada área e de repente eu estou vendo a pessoa indo para outra que não... Eu digo, meu Deus, será que teve o conhecimento? Será que conhece a legislação para poder estar nessa área? Aí eu fico preocupada. Então, eu digo sempre aos colegas, os futuros colegas, experimentem e depois tomem a sua decisão. Façam aquilo que você se identifica. Isso é importantíssimo, Mauro. Eu acredito. Doutora Ana, mas nós temos a doutora Ana professora, a doutora Ana médica veterinária. E aí vai a grande pergunta também que nós nos perguntamos, por também estar à frente de uma entidade que representa a profissão, os conselhos regionais, qual o momento que a doutora Ana despertou para a atividade de classista? Mauro, quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo,
eu fui convidada pelo então presidente da Bahia para presidir a Sociedade de Medicina Veterinária da Bahia, que é a entidade máter nossa, cidade mais antiga. Que é onde se inicia, né? Né? Foi aqui que começou tudo, inclusive a nossa da Bahia, ela é de 1941. E ela foi a grande defensora até para a criação do curso de medicina veterinária. E eu acredito muito que uma profissão precisa ter entidades fortes. E na época eu disse, mas como eu fazendo mestrado, como é que eu vou presidir a Sociedade da Bahia? Não, a gente lhe ajuda, bota uma diretoria forte. E aí, como eu não sei dizer não, eu topei o desafio. E a primeira coisa que eu fiz, Mauro, quando presidente, foi ir para Campo Grande, no PANVET, e trazer o Combravet, o Congresso Brasileiro. Era um dos maiores da época. Na época era um congresso forte. E aí, isso era 1999, o congresso acontecia de 2 em 2 anos. 2001 aconteceu na Bahia. E aí, para mim, foi o meu divisor de águas. Primeiro, porque eu tive um grande apoio para realizar o evento. Que às vezes as pessoas esperam alguém que puxe. Eu sempre digo, né? Nós temos que ter as pessoas de iniciativa, porque aquelas que querem ajudar, elas irão junto. Exatamente. Eu tive uma rede de apoio imensa dos meus colegas da Bahia, dos órgãos governamentais, do governo do estado, Mauro. Foi um senhor congresso no Centro de Convenções, mais de 2.000 pessoas. Mauro, na hora que eu desci, depois da solenidade de abertura, que foi uma mesa com o ministro da Agricultura, governador de estado, e eu tive uma sorte porque nós tínhamos um colega que era secretário de Indústria e Comércio, eu tinha o secretário de Agricultura, vários políticos também, porque isso é importante, apoio dos órgãos de Brasília, de colegas que estavam no parlamento. Então, foi uma solenidade de abertura lindíssima. Quando eu desci a escada rolante do Centro de Convenções, eu tomei um susto, Mauro. Tinha uma multidão. Da proporção que se tornou o evento. Tomei assim, e foi no ano que teve o problema das Torres Gêmeas, que eu pensei que isso fosse abalar. E aí, mas graças a Deus, deu uma quebrazinha, lógico, porque muitos desistiram de vir do exterior, mas foi um sucesso. Foi um sucesso de público, um sucesso de apoio, um sucesso de patrocínio. E isso, Mauro, até me tornou conhecida, porque eu tive apoio dos regionais, vários conselhos regionais me ajudaram muito, os presidentes estiveram no evento. Que é um evento nacional, né, doutora? Nacional, entendeu? Então foi assim, uma maravilha. E aí, Mauro, em 2003, o outro presidente, já tinha mudado a gestão da Bahia, me convidou para presidir, ou para integrar a diretoria dele no conselho. Eu fiquei assim em dúvida, porque eu nunca tinha pensado. E fui ser secretária-geral. Como secretária-geral, eu nunca entro nas coisas se não tiver conhecimento. Então, eu fui estudar qual era o papel, qual era a função, e vi que eu tinha a possibilidade de, naquela condição, de fazer algo pela minha profissão. E eu caí de cabeça. Eu era aquela secretária-geral que, naquele tempo, não é como hoje, que é tudo informatizado, né? A gente fazia gravando com fita de videocassete. Mauro, eu ouvia as gravações, transcrevia, para depois digitar. Você acredita? Era outro momento. Era outro momento. Então, era assim, até hoje a menina lá, a secretária diz, olha, a senhora era a secretária-geral que fazia ata. Eu fazia ata, eu tinha uma estagiária, até hoje eu lembro dela, e ela que digitava para mim, mas depois que eu escrevia tudo, eu escrevia do jeito que eu escrevia, como eu queria, do que acontecia. Então, assim, isso me deu um conhecimento, Mauro. Eu disse, olha, eu acho que eu posso, talvez, fazer mais pela minha profissão. E aí me candidatei à presidência pelos colegas. Inclusive, assim, eu sempre vou muito levada pelo... Não é só a minha vontade. Exato. Né? Os colegas me pediram, Ana, sai, agora está na hora de você. Eu disse, meu Deus, eu digo, tá. Aí fiz um grupo bom e fizemos. Só que por questões políticas, porque sempre existem, né? A gente teve embates com a administração central. Então, para você ter uma ideia, isso foi em 2006, eu só consegui assumir em 2013. Teve né? um lapso de tempo. Lapso, tanto é que nosso amigo aqui, professor Aí Fagundes, me chamava de Ana Terra. Ah, exato. Ele me Saudação chamava... a doutora Aí. Então, eu quero até dar um abraço assim, forte a esse colega que me inspira muito. E aí ele dizia para mim, Ana, você é Ana Terra. Porque eu lutava, Mauro, para fazer as coisas acontecerem do modo correto.
Eu não admitia, eu admitia perder uma eleição. Ok, perdi porque eu tive menos voto. Agora, perder no chamado tapetão, não dava, né? Então, eu insistia. Então, eu tinha uma determinação muito grande. Eu assim, não, eu não quero ganhar por ganhar. Eu quero ganhar por direito. Eu tive maioria de votos, então nós somos a vencedora. Minha chapa é a vencedora. E aí foram. Tanto é que eu assumi em 2008, eu ganhei a eleição em 2008, mas para participar da eleição foi com base em liminar. Essa liminar foi derrubada. Para eu assumir, eu tive que ter uma liminar. Aí derrubou a de eu participar, mas ficou a de eu assumir. Aí depois derrubaram a de assumir. E aí a gente na justiça, brigando, até que em 2013 acabou, graças a Deus. E aí E eu me identifiquei da possibilidade de, eu acho assim, quando a gente tem essa possibilidade, essa chance de poder contribuir para a nossa profissão, por que não? Né? E aí eu fui para a presidência da Bahia por 2 mandatos. Completou o ciclo. Completei o ciclo. Poderia ter ficado mais, porque quando saiu aquela possibilidade de não ter, não estava no meu mandato ainda, mas eu acho que não precisa, com decreto ou sem decreto, eu acho que 2 mandatos são suficientes, não precisa, eu sou contrário a essa permanência, né? Quando eu olho uma instituição como a nossa, de tantos anos, de 1968 para cá, nós tivemos 6 presidentes, né? Que senta, né? Não é o caso agora. Mas então, assim, eu lutei e fui por acreditar que eu posso. E eu acho o seguinte, por que eu iria ser pedra e só criticar? Então, bota a mão na massa, veja as dificuldades. Então, hoje eu penso 2, 3 vezes quando eu falo de um gestor, para saber as dificuldades, né, que a gente enfrenta. Quando cuidamos dos animais e do meio ambiente, garantimos o futuro das pessoas. Da segurança do seu café da manhã à saúde do seu melhor amigo, nós estamos lá. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul reafirma que a excelência do médico veterinário e do zootecnista é a base de um Rio Grande mais seguro para todos. Medicina veterinária e zootecnia, presente em tudo, essencial para todos. E nós temos um outro grande desafio, né, doutora Ana? E eu acredito que nós passamos por isso na questão do profissional depois para estar à frente de uma autarquia da profissão, é o próprio desconhecimento que nós tínhamos do que é a função de um conselho, né? Para que ele se propõe? Porque muitas vezes, e isso na conversa com os próprios colegas, a gente observa que o entendimento dos profissionais é totalmente errôneo para que serve o conselho. É sempre essa pergunta, né? Para que servem os conselhos? E quando nós estamos à frente, a gente vê que é de uma importância irrestrita da profissão. Eu não tinha essa noção, Mauro. Não, acho que todos nós, doutora Ana, posso me colocar também, né? A dificuldade e depois saber. E isso, hoje eu sou um dos grandes defensores, que nós temos que defender cada vez mais o conselho. Isso. Porque quando nós defendemos o conselho, nós estamos defendendo a nossa profissão. Exatamente. Vamos defendendo a medicina veterinária, a zootecnia. E eu, como professora, Mauro, me sinto muito na obrigação assim, de orientar. Então, até hoje, Mauro, quando eu vejo comentários desse tipo, né, a gente publica uma vitória. Aí o colega... E o piso? E as condições de trabalho? E cadê o conselho? Tem horas, Mauro, que eu não consigo me segurar e aí eu vou no particular da pessoa para orientar. Dizer a eles que nós estamos, mas que esse não é o objetivo principal do conselho, não é a atividade finalística, que o conselho existe para isso, o que não impede que a gente se junte às entidades que têm a prerrogativa dessa ação. E aí eu vou tentar explicar aos colegas, porque a gente realmente vê que a grande maioria das críticas dos colegas é por falta de conhecimento do qual é a função real de um conselho profissional. Eles não conseguem entender. E muitas vezes, quando a gente fala diretamente para eles, eles admitem e dizem, eu não sabia, professora. É assim? Eu tenho visto que isso tem dado resultado. Sendo essa formiguinha assim. É lógico que a gente não consegue alcançar um universo grande, mas os pontuais a gente tem feito isso, porque realmente os colegas não sabem. Não sei se talvez a gente vê, e a gente vê que muitos regionais, a grande maioria,
aproxima-se das universidades, né? Tem esse diálogo, né? Mostrando aos colegas a importância, o porquê, por qual a necessidade de você estar. Lembrar que as universidades formam, mas quem habilita o exercício profissional é o conselho. Então, eu tenho visto que tem essa aproximação, mas ainda assim existe uma resistência. Né? Porque, de qualquer jeito, a função do conselho não é uma função simpática. Fiscalização, Fiscalizar. Né? Então, eles só enxergam que é o lado de punir. Como a nossa força de polícia, nosso poder de polícia é um pouco limitado, porque a gente não prende, a gente não fecha, eles muitas vezes acham que não estamos fazendo nada. E também é difícil ele entender que a nossa atuação é em cima do profissional. Do profissional, né? Não é do estabelecimento. Não, e muitas vezes também daquele falso profissional. Isso. É polícia, caso de polícia. É caso de polícia. Então, eles não entendem que a nossa ação é em cima do profissional e que isso vai valorizar o bom profissional, defendendo a sociedade. Mas eles não conseguem, eles querem uma ação mais direta. Eu me lembro, doutora Ana, no meu primeiro mandato, que eu queria uma definição do que era ser presidente de um conselho. E a melhor definição que eu li sobre era que o presidente ele vai fazer a defesa da sociedade. Né? E isso foi um impacto, porque eu tinha aquilo que o conselho defendia o profissional. Não, ele defende a sociedade da atividade da medicina veterinária de excelência, aquele mal profissional que deve ter medo do conselho. Mauro, a gente diz muito assim, né? Por força da palavra, a gente representa. O conselho não representa. O conselho não representa os médicos veterinários, nem representa os zootecnistas. O conselho defende a sociedade, defende a medicina veterinária e defende a zootecnia, como profissão, como ciência. A gente não representa, mas a gente acaba falando por uma questão de hábito, de palavra, entendeu? E nós entramos também dentro de uma área, né, doutora Ana, que a sua gestão junto com os regionais vem brigando muito a relação da abertura de escolas desenfreadas aí pelo MEC. Mas daí também nós vimos cada vez mais a importância dos conselhos. Porque o que está acontecendo hoje em todo o Brasil é o aumento dos processos éticos, muitas vezes pela má formação. E eu sempre falo a esses profissionais, e se nós não tivéssemos esses conselhos, quem iria regrar? Quem iria? Punir. Quem iria fazer esse papel? Quem iria fazer essa articulação, Mauro? Porque a gente não para. Tanto a gente articula com o Poder Executivo com o Legislativo. Nós temos, você sabe, uma comissão institucional que vive dentro. Semana que vem, agora mesmo, essa semana que vem não, agora, eles vão estar lá em Brasília, né, de gabinete em gabinete. A gente tem uma Comissão Nacional de Ensino, porque o problema da qualidade do ensino é uma angústia, sabe, é uma flecha que fica no nosso coração, porque a gente sabe da importância da boa formação. E eu tenho visto aumentar os processos éticos. Eu confesso a você que quando acaba, e olha que só chega para a gente quando é em segunda instância. Imagine o que está no regional. Né? E aí eu fico vendo assim, a gente vê nitidamente que foi falta de formação correta. Eu acabo sempre, no final, eu me solidarizo com o responsável. Porque eu fico vendo que, poxa, sabe? Eu digo sempre, a gente precisa se preservar. Porque quem valoriza a profissão, Mauro, eu vou ser muito sincera, não é o conselho. Sociedade. É a sociedade. E o profissional, Mauro. Também. Né? Eu tenho um ditado que eu digo muito assim, pelo arriar das malas a gente conhece o viajante. A gente precisa saber se portar, saber se valorizar. A gente precisa saber se comportar, se falar, entendeu? Então, perpassa pelo profissional. Não é essa culpa, essa responsabilidade não é só do conselho. O conselho fiscaliza, a gente tem uma legislação. Eu digo a eles, a gente vai numa formatura, a gente presencia, testemunha o juramento. Aquilo não é uma mera formalidade legal, não. Aquilo é um compromisso que o colega faz. E a gente vê, às vezes, as pessoas não saberem nem... Eu vou lhe dizer, eu às vezes fico olhando, eu digo, não precisava nem ter resolução, Mauro. O nosso código de ética já diz tudo que o profissional não precisava ter, né? Mas não, a gente precisa, em cada segmento, estar normatizando para chamar mais atenção. Porque se ele souber tivesse conhecimento do nosso código de ética, gente, muita coisa. Que é a coisa primordial da profissão, a ética, né, dentro de cada profissão. A gente vê coisa gritante. Eu digo, meu Deus,
eu fico pensando assim comigo, eu fico falando comigo mesma durante os processos éticos. Por que o colega fez isso? Por que ele não se preveniu? Por que ele não se autoprotegeu? Né? Aquelas questões dos protocolos, como é? Esqueci agora o nome. De toda a documentação, dos registros. A gente tem... Prontuários. Os prontuários. A gente tem resolução que explica tudo, os documentos que tem que assinar. Divida essa responsabilidade com o responsável. Não, os colegas, não sei, vão fazendo e depois aí quando o negócio estoura, você não tem como. Né? E como nós falamos no início, né, doutora Ana, a nossa profissão é uma das mais ecléticas, eu acredito, dentre as profissões, né? Onde o profissional pode estar trabalhando tanto com, eu sempre brinco, tanto com camelo, como com bovino, com uma ave, né? Então ela nos dá essa oportunidade. Mas ao mesmo tempo a gente fala que a universidade te prepara, mas se está apto a exercer é uma outra questão. Exatamente. E eu fico muito preocupada em isso. Como as pessoas vão assim? Então, sei lá, clínica de elefante. Acabou de falar. Gente, você tem esse preparo, você precisa ter essa formação, porque você vai atuar. A sociedade está cada vez mais exigente, Mauro. Acho que quando o responsável leva um animal para um veterinário, acho que ele já pesquisou tudo que... Né, e questiona, sabe? Aqui no Sul a gente brinca, quando vai para o atendimento, principalmente em bovinocultura, é quando o animal já está no último suspiro que ele leva para o médico veterinário. Então, a responsabilidade que tem esse colega quando pega uma situação. A nossa profissão não é fim, ela é meio. Exato. Né? Então, eles muitas vezes não entendem isso. Né? Então, a gente sabe que existe aquele problema do prático. Então, é mais fácil eles levarem para o prático, porque, segundo eles, é mais barato. Né? E aí, assim, não entendem que isso é um investimento, isso é uma proteção ao animal, ao bem-estar animal. Não olham para esse lado. E aí essa culpa recai. O médico veterinário, realmente, eu acho que ele é muito sacrificado, porque a gente não tem políticas públicas firmadas como tem o humano. Então, muitas coisas são debitadas ao profissional médico veterinário, né? Então, os custos de tratamento, os equipamentos, e é uma profissão, gente, de alto investimento. Né? Os cursos são caros, né, doutor? Os custos são caros, os tratamentos são caros, nós não temos uma política pública e não pode ser debitado isso ao profissional. Isso tem que ser uma coisa dividida. Agora, cabe ao profissional a competência, né, o conhecimento, a dedicação, a responsabilidade de fazer a coisa certa. Doutora, vamos falar também do profissional do futuro. Né? Eu sempre falo onde o Conselho tem ido, que nesses últimos 10, 15 anos nunca se falou tanto na medicina veterinária e na zootecnia. Né? E é uma realidade do Brasil, eu ia dizer que era aqui só do Rio Grande do Sul, mas quando tu queria encontrar um médico veterinário em cidades, principalmente do interior, era na agropecuária, na última sala da agropecuária, no quartinho escuro, era lá que estava o médico veterinário para atender. E no passar desses 15 anos, vamos botar esse tempo, nós estamos nas grandes avenidas, nós estamos com hospitais, clínicas, equipamentos que eram usados apenas na medicina humana, hoje estão sendo usados para medicina com animais. Né? Essa evolução, e também nós estamos falando também o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado produtor, a importância que tem a nossa profissão para a economia do país e para a alimentação da população. Então é uma profissão realmente que ela tem muito a crescer, né? E que eu posso dizer que nós estamos hoje entre as primeiras profissões a serem, né, escolhidas até mesmo para o desenvolvimento do país. Com certeza, um país como o nosso, agropecuário, onde tem uma contribuição imensa para o PIB do país, nós temos uma função muito importante, eu digo sempre que até de segurança nacional, né, Mauro? Exatamente. Porque você já pensou um problema que haja de sanidade animal aí para os mercados, fora a saúde única? Aqui no Rio Grande do Sul, só para pegar um parênteses, doutora, nós tivemos a questão da gripe aviária e que teve uma resposta imediata pelos servidores do Estado, os médicos veterinários que trabalham, que responderam rapidamente. Mas se essa doença tivesse realmente entrado
Em outras, nós teríamos um prejuízo econômico no Estado incalculável. Um exemplo é a febre aftosa, Mauro. Como que o país conseguiu esse status? Graças ao trabalho de quem? Desses profissionais. Nós falamos sempre que são profissionais que a população desconhece, mas que todo dia estão trabalhando. A gente acorda, passa o dia e dorme com o trabalho de um médico veterinário, Mauro. Isso é... E eu tenho feito isso, Mauro, por onde eu ando, sabe? Eu chego eu gosto de conversar, então eu vou perguntando, inclusive as pessoas que estão comigo, e muitos não sabem. Já até melhorou. Muitos já estão sabendo. Então, da importância nossa na inspeção, a importância nossa na pesquisa, a importância na saúde. E quando nós falamos que tem médicos veterinários do aeroporto, parece que é uma surpresa. Né? Mas hoje eu acho que a população já está ligada ao alerta da importância. E uma coisa, um diferencial, Mauro, é o seguinte, que a gente tem que valorizar muito. Quem faz medicina veterinária faz porque quer fazer. Não é porque o pai, porque a mãe, porque... Não, faz por vocação. Eu tive agora, no Maranhão, tinha um coordenador de curso. Ele era fonoaudiólogo e fez medicina veterinária, coordenava um curso de medicina veterinária. Ele me disse assim, minha profissão escolhida por mim é a medicina veterinária. Eu tinha que fazer. Fiz fonoaudiologia, mas fui fazer veterinária. Então, você veja que é uma profissão que as pessoas estão por querer. E quando a gente faz aquilo porque a gente quer, é diferente, Mauro. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, você falou sobre essa evolução. Eu fico impressionada quando eu vou a esses eventos, os grandes eventos. Você já viu os aparelhos, Mauro? É um hospital humano, Mauro. Tem aparelho, assim, realmente de grandes hospitais. Isso tem um diferencial. E as maiores feiras do nosso país, né, doutora Ana, está ligado ao agronegócio. E é uma outra também casuística que nós temos, é da profissão se inserir na palavra agronegócio. Agronegócio. O quanto nós somos importantes dentro dessa cadeia do agronegócio. No aumento da produção, uma produção sustentável, Mauro. E a qualidade dos rebanhos, né? Não só do ponto de vista de sanidade, mas também de produção. E aí entra também o zootecnista nessa construção. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas a gente precisa saber fazer bem feito, Mauro, para que a gente entregue resultados positivos à sociedade. E é isso que a sociedade busca da gente. E é aí que perpassa a valorização da nossa profissão. Eu digo sempre aos colegas, gente, quando a gente se forma, a gente deixa de ser a Ana, o Mauro, a gente passa a ser o médico veterinário, a gente passa a ser o zootecnista. E aí, quando alguma coisa acontece de errado, vai todo mundo pro buraco, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande ser profissional. Mas eu acredito também, doutora Ana, que a sua gestão à frente do Conselho Federal quebrou alguns paradigmas, principalmente na questão política, né? E eu vejo que nós éramos muito afastados do meio político, nós tínhamos dificuldade, muitas vezes, de apoiar colegas que estivessem à frente desses movimentos. E, ao mesmo tempo, nós começamos a entender que nós somos uma profissão técnica, que tudo aquilo que for lei e regimentos nós teremos que cumprir. E quem são aquelas pessoas que fazem as leis nos municípios, no Estado ou na União? São a classe política. Eu acho que nós tivemos um grande avanço com a criação da comissão política, né? E a gente vê realmente que as mudanças, né, que a gente quer para a nossa profissão estão dentro desse meio. Tá. Pois é, Mauro. Nós temos, inclusive, por função, até por força de lei, que nós somos um órgão de orientação, um órgão de consulta. E muitas vezes nós éramos esquecidos. Então, hoje, a gente tem visto, Mauro, como mudou isso. Eu fico assim, vendo, por exemplo, deputados, né, senadores, políticos que nos procuram para ter esse respaldo técnico, né, nas suas propostas, né, de PLs, de projetos de lei, que vão com base técnica. Né? Quem é que sabe? É o técnico. O político, ele sabe, lógico, mas se ele tiver esse respaldo, com certeza o seu PL, o seu projeto de lei, que vai virar lei, se Deus quiser, vai com muito mais eficácia do que uns projetos, às vezes, sem pé e sem cabeça. E foi muito importante, viu, Mauro, essa aproximação. Eu fiquei muito feliz de ver que nós encurtamos essa distância,
estamos dentro do parlamento, a gente conversa com o deputado, a gente auxilia ele nas formulações de seus projetos, a gente orienta, eles nos escutam, eles nos escutam. Então, E já tivemos algumas vitórias, né, doutora? Com certeza. A criminalização é uma delas. A criminalização está caminhando, o de proficiência. Né? Esse ano a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, ano porque o ano é político. Aí tem agora essa coisa da janela partidária, isso aí está dando uma freada no andamento das coisas dentro do parlamento, mas nós estamos ali, né? Ou seja, a gente não desiste. Nós estamos para e passe com eles todo dia. A comissão está lá essa semana, tem uma série de gabinetes já agendados. E outra coisa, Mauro, que eu também fico muito feliz de ter visto que a gente conseguiu mudar um pouquinho, foi a comunicação. Possa ser que a gente ainda não esteja 100%, mas a gente chega lá. Mas a gente aproximou mais, sabe? A gente tem falado mais, tem mostrado mais a cara. Porque os resultados, Mauro, não dependem de nós. Não temos o poder da caneta, né? Mas eu quero que a população e os colegas, principalmente, vejam o que nós estamos fazendo. As angústias que afligem ele também nos afligem. Porque antes de sermos presidente, antes de estarmos no conselho, nós somos médicos veterinários, nós somos zootecnistas. Isso tem um episódio num grupo de WhatsApp que eu estava participando, onde os colegas estavam cobrando, né, muitas ações. E eu tive que falar, colega, eu tenho as mesmas vontades que vocês têm, mas nós temos que seguir as legislações. Né? Então, venha junto com a gente, venha, participe, que eu tenho certeza que a gente pode avançar. Né? Pois é, Mauro, só para dar um exemplo, às vezes a gente vai, o projeto tal vai entrar agora em votação. Aí, na hora, Mauro, o cenário lá político muda. Aí o próprio relator nos aconselha, olha, eu não vou apresentar. Aí recua. Entendeu? Então, a gente estava com toda a expectativa que aquilo ia entrar e muda para bem do projeto. Porque se entrar naquele momento, poderá ter problema. Então, vamos segurar para entrar outra vez. Então, assim, às vezes o colega acha, não acontece na velocidade que nós queríamos que acontecesse. Mas não somos nós, porque a decisão não está com a gente. Mas a gente não se intimida, não. Vamos para cima. Isso aí. Uma hora... Doutora Ana, nós estamos encaminhando já quase para o final do nosso podcast. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, falando a toda a profissão e a sociedade. Conhecendo, eu tenho a certeza que as pessoas estão felizes em conhecer, né, toda a sua história, a sua trajetória. Mas eu gostaria de um recado agora na nossa presidente do Conselho Federal, doutora Ana Elise de Almeida, mulher, primeira mulher, né, eleita do Conselho Federal, para os nossos profissionais, mas principalmente também para aqueles profissionais que estão saindo para o mercado de trabalho, o que esperar da medicina veterinária do futuro? Eu espero, Mauro, e aí, como eu lhe disse, que eu tenho um neto que quer ser médico veterinário, né? E eu quero ver uma medicina veterinária valorizada, dizer que os profissionais eles sejam éticos, conheçam a sua legislação, da profissão que exerce, conheça a área que você vai atuar, não é? Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não para de estudar. A formação ela é contínua, ela é continuada, então a gente precisa estar em evolução constante, porque hoje a gente vê que a tecnologia está aí, a sociedade está muito mais atenta, está muito mais exigente, e a gente precisa acompanhar essa evolução que o mundo está passando. Então, eu desejo que os nossos profissionais tenham essa vontade de fazer a diferença. Fazer a diferença com competência, fazer a diferença. Tem dificuldade? Tem, gente, como tudo na vida. A gente não tem um mar de rosas. A vida não é assim. Ela é feita de... né? E ter resiliência, né? Ter vontade e principalmente ter, assim, aquela garra, né? de seguir em frente. Porque a medicina veterinária e a zootecnia são duas profissões, Mauro, belíssimas, que se completam, não é? E que trabalham com a vida. E quando a gente trabalha com a vida, meu amigo, a responsabilidade é muito maior. E a gente não trabalha só com a vida animal, né? A gente trabalha com a vida humana e trabalhamos com o ambiente. Então, conseguir conciliar esses três é um mundo perfeito, Mauro. E essa responsabilidade é nossa, como profissionais. É isso. Então, eu fiquei muito feliz, Mauro,
de participar desse projeto aqui do Rio Grande do Sul, né, de poder falar um pouquinho e colocar a nossa gestão à disposição dos colegas que entrem nas nossas redes, interajam com a gente. É bom a gente ouvir as críticas construtivas. Tenho certeza que a gente está fazendo o nosso melhor, né? A gente gostaria de fazer muito mais, mas muitas coisas não dependem da gente, entendeu? E são muitas áreas, às vezes a gente está focado em alguma coisa, aí surge uma coisa, uma urgência, aí a gente tem que sair um pouquinho do foco, mas a gente tem feito o que nós não podemos não ser o melhor, mas nós estamos fazendo o nosso melhor, com certeza. Nós que agradecemos, doutora Ana, dizer à nossa audiência que o nosso episódio do podcast estará nas nossas redes sociais do Conselho, e o Horizonte CRMV é uma produção do CRMV do Rio Grande do Sul. O conhecimento transforma. Algumas pessoas ajudam a escrever a história. São vozes que inspiram. São trajetórias que encantam. Horizonte CRMV-RS, conectando conhecimento, ética e valorização. Aqui, a gente amplia o olhar sobre a medicina veterinária e a zootecnia, trazendo informação de qualidade, debates atuais e os temas que impactam diretamente no exercício profissional, no Rio Grande do Sul e no mundo.